Fala pessoal, para você que é novo no meu canal, seja bem-vindo e na análise de hoje a gente vai dar uma olhada aí no price action do Ethereum antes que a notícia do ETF saia, né? E além disso também a gente vai dar uma olhada em tudo que é macroeconômico e que vai acabar impactando esse mercado. Então, sem perder mais tempo, já vamos dar uma olhada aqui então nessas notícias. Nós tivemos então hoje às 3 da tarde o FOMC Minutes. Não tivemos muita coisa que foi falada dentro do FOMC Minutes. Porém, o que a gente pode entender é que foi um pouco bearish, na minha opinião, porque eles estavam analisando os dados entre eles estavam realmente com expectativas de que o mercado iria talvez demorar um pouco mais para ter as cortes de taxa. Inclusive, quando a gente pega a notícia do Goldman Sachs, eles têm a previsão que a gente não vai mais ter o pivô da Fed ainda no ano de 2024. Isso daí pode fazer com que o mercado acabe se acalmando um pouco, mas nada mais justo do que a gente estar aqui juntos olhando, né, o que a gente já estava imaginando que poderia estar acontecendo no CME, que seria o quê? O pivô do Fed que poderia estar começando aí no último trimestre do ano de 2024, mas mais uma vez a gente vai precisar de mais resultados para a gente poder chegar a essa conclusão. Porque fora isso daí, se a gente bota dia 31 de julho, como vocês podem ver, vai ser ainda uma manutenção dentro das taxas. Então, o provável é que a gente ainda tenha 2 cortes até antes do final do ano, mas para ser safe, vamos pensar em só um corte, tudo bem? Fora isso daí então, como vocês já devem ter visto, a inteligência da Bloomberg acabou comentando durante os últimos meses que a probabilidade para o ETF do Ethereum passar era de 25%. E eles estavam falando isso devido ao fato de que não estava tendo aquela mesma coordenação que estávamos tendo com o ETF do Bitcoin, que estava naquele vai e volta muito grande e muitas pessoas estavam especulando sobre isso e tínhamos vários rumores, certo? Inclusive a SEC estava publicando muitos dados. Mas quando a gente para falar sobre o ETF do Ethereum, a gente acabou não tendo muitas novidades e as pessoas pararam de falar sobre isso. Então, como a gente não tinha esse vai e vem, todo mundo já estava começando a precificar o fato de que o ETF do Ethereum não poderia passar. Então, de repente, a gente viu o quê? Esses mesmos analistas chamados James Seffat e Eric Balchunas, são os dois principais da inteligência da Bloomberg, que são especialistas em ETFs, acabaram falando que de 25% eles aumentaram essa probabilidade para 75%. Então 75% não quer dizer que é 100%, mas 75% é muito mais otimista. E esse ETF do Ethereum poderia ser aquela notícia do ano que fez com que o mercado finalmente voltasse a acordar, né? Que era o que todo mundo estava esperando. Fora isso daí também a gente teve as notícias de que a SEC, eles estavam apertando a mente dessas grandes gestoras, principalmente a Vanek, né, porque no dia 23, que vai ser amanhã, a gente vai ter o resultado final para saber se vai passar esse ETF ou se não vai passar. Mas a parte positiva é que para vocês que acompanham o Watcher Guru principalmente, vocês podem ter visto que eles estavam apertando a mente dessas gestoras pedindo para eles modificar cláusulas específicas dos contratos nos pedidos para que pudesse estar dentro do padrão do que a SEC estava esperando. Então, mais uma vez, é um vai e volta que está sendo feita de última hora, e isso, na minha opinião, não é nada mais, nada menos do que uma pressão política. Porque, vamos pensar assim, se realmente fosse para passar desde o começo, seria muito difícil para que só uma mão cheia de pessoas soubessem desse fato e que essa informação não fosse vazar. Então, para mim, é uma pressão política muito forte que aconteceu de um jeito bem repentino para que as coisas mudem do jeito que estão mudando. E como a gente já sabe, o mercado está reagindo super, super, super bem. Fora isso daí também, o que, que nós tivemos hoje? A gente teve aqui a notícia do NVIDIA. Então, o que, que vocês fazem, pessoal, para vocês conseguirem ter acesso a isso para os earnings de outra empresa, por exemplo? Vocês estão aqui no TradingView, vocês clicam aqui, procura o nome da empresa, nesse caso é NVDA, que é NVIDIA, bota aqui na Nasdaq, clico aqui em cima. O que vocês podem perceber é, vou botar tempo gráfico diário, vou até botar semanal, que vai ficar mais fácil para vocês. Não, melhor diário mesmo, que senão não aparece. Vejam só, aqui nessa parte de baixo, normalmente a gente tem todas essas notícias. Então a gente clica aqui em cima. Aqui foi o antigo earnings e agora foi o earnings dessa vez. E o earning dessa vez veio muito bullish. Primeiramente, eles acabaram ganhando mais dinheiro do que eles imaginavam, e isso daí acabou sendo muito positivo para o mercado por diversas razões.
Primeiramente, eu vou falar mais de um cenário macroeconômico. Quando a gente para analisar o SP500, a gente sabe que setor tech e setor de inteligência artificial, que é algo bem similar, é o que vem carregando o SP500 lá nos Estados Unidos. Então, quando a gente vê a Nvidia, eles precisam ter resultados bullish para continuar a empurrar esse mercado tradicional para cima. Porque, como vocês já devem ter visto alguma vez, a gente tem uma correlação do mercado tradicional, que é o SP500 e o Nasdaq, com o valor do Bitcoin e criptomoedas em si. Então é por isso que a gente precisava ver essas notícias positivas. Fora isso daí também, como a gente sabe, desde a época da crise dos subprimes, que foi ali do ano 2007 e 2008, que a gente teve essa grande crise, e até da crise do Covid, muitas empresas acabaram ganhando bastante no valuation, mas quando a gente para ver, essas empresas não agregaram em nada. Eles não estavam com novos projetos, eles não acabaram desenvolvendo novas tecnologias. Então, pelo fato que a gente estava com a taxa de juros baixa lá nos Estados Unidos de 0,25%, é por isso que artificialmente essas ações acabaram sendo basicamente muito infladas, isso cria uma bolha. Só que já na Nvidia é diferente, porque eles sempre estão fazendo umas parcerias muito interessantes, como eles fizeram com a Dell, por exemplo. Eles criaram aí no mês de março um chip revolucionário. Eles estão fazendo muitas coisas boas, eles estão liderando o setor deles. Então, não somente isso, mas é um setor que todo mundo está querendo investir dinheiro. E para completar ainda essa notícia aí que nós tivemos da Nvidia, eles acabaram falando que eles vão fazer uma pequena modificação também a partir do dia 10 de junho para o tipo de como eles vendem as ações, que a gente chama de stock split de 10 para 1. O que quer dizer esse stock split? Imagine que, basicamente, você poderia comprar uma ação hoje, vamos ver, da Nvidia está custando 949,5. Então vamos falar que é 950. De 950 dólares, pô, eu desenho mal, hein? Me desculpe, mas de 950, então, com a proporção de 10 para 1, quer dizer que a gente poderia comprar isso daqui por 95 dólares. Seria dividido por 10. E por que que isso é tão bom para 95 dólares? Por que que isso é tão bom? Porque quando a gente fala sobre o mercado cripto, por exemplo, quando você vai comprar um Bitcoin que está valendo 70k praticamente, você pode comprar uma fração do Bitcoin. Já quando você vai comprar uma ação, você compra uma ação, entenderam? Então, pelo fato que a gente vai ver essa redução aí de 10 para 1, de 950 dólares para 95 dólares, isso vai falar que o preço de entrada vai diminuir bastante. Isso vai fazer com que o varejo entre mais pesado ainda. Então, não somente o Nvidia é uma ótima empresa, com uma ótima perspectiva para o futuro, mas o mercado varejo vai poder entrar com mais facilidade. Aqui, se a gente botar 100 dólares, vamos arredondar para 100 dólares e botar em reais, vezes 5, vai ser 500 dólares, 500 reais para você conseguir comprar uma ação. Antes, vou arredondar isso aqui para 1.000, seria praticamente 5.000 dólares. Então, de 500 reais para 5.000, faz uma diferença muito grande. Então, agora você pode expor seu patrimônio com mais facilidade dentro de uma empresa dessa. Isso só vai aumentar para que o mercado queira continuar investindo neles. Então, por que que também a gente teve também essas notícias que acabaram impactando de um jeito bem positivo? Porque a partir do momento que a gente sabe que uma empresa cresceu bastante e que eles acabaram mostrando uma perspectiva mais positiva ainda para o futuro, quer dizer que os investidores atuais vão estar contentes do que eles vão ter, e além do fato deles estarem contentes também, outras pessoas que estavam querendo comprar uma ação, mas eles não sabiam se o preço ia se valorizar ou não, depois de ver uns resultados desse, não tem nada mais bullish do que isso. Realmente não tem nada mais bullish. Só que aí, durante a última live, eu acabei falando que tem certos tokens que acabam se valorizando, né, de acordo com uma mudança que a gente vê no preço da Nvidia, uma correlação. Porém, quando a gente para pegar em um tempo gráfico um pouco mais curto, a NDR acabou tomando uma pequena surra. Então, temos que ver, nada é uma resposta absoluta, mas vale sempre ficar de olho. Fora isso daí, então, o que que eu posso falar? Vamos dar uma analisada aqui juntos o price action do Ethereum, porque é algo muito interessante. O que que a gente pode estar enxergando? Tivemos essa grande pernada de alta, onde que a gente alcançou o ATH.
Depois de alcançar esse ATH, a gente vem descendo dentro desse canal de baixa. Como vocês podem ver, a EMA 12,26 acabou muito bem retratando essa queda, onde que às vezes a gente viu um volume um pouco maior, como aqui, por exemplo, que fez com que a gente tivesse uma zona de inducement. E por que zona de inducement? Que é uma zona de indução. Quer dizer que foi um momento onde que a gente estava para ver um breakout aqui para cima, onde que pessoas aqui devem ter abrido uma posição para um long. O que aconteceu? Tivemos uma reintegração logo depois, onde veio testar o fundo desse canal. E é por isso que os canais são muito interessantes e que você não pode deixar as emas de curto prazo tentar te ajudar para saber exatamente onde é topo ou é fundo. Porém, como eu acabei de mostrar para vocês, você pode utilizar isso a seu favor para você conseguir evitar zonas de induções para que você cometa erros, principalmente para você que está operando em trading. Já para quem está operando no spot é um pouco diferente e eu vou estar abordando isso daqui a pouquinho. Então a gente permaneceu nessa queda. Agora, como vocês viram, tivemos um fundo de suporte, um segundo pavio, terceiro, chegamos no quarto ponto, o preço já voltou dessa disparada. Porém, vamos botar em um tempo gráfico um pouco mais baixo aqui de 4 horas, que eu vou mostrar algo bem específico para vocês. Aqui, como eu botei essa retração de Fibonacci, vocês podem estar percebendo que com essas pontas de suporte, a gente conseguiu retestar o ponto de 382 uma vez. Tivemos uma ponta aqui de indução, onde que voltamos no 0,5 da retração de Fibo. Logo depois, o preço veio retestar o 382, onde que veio limpar essa zona de liquidez interna, que é o que a gente chama. Como é que eu sei isso daí? Primeiro, no Price Action dá para ver, e também pelas ferramentas como o High Block, que hoje eu vou dar uma olhada com vocês daqui a pouco. Dá para ver também que aqui embaixo a gente conseguiu limpar esses grandes picos de liquidez. Então, mais uma vez, cenário econômico é o que mais move os mercados, só que depois do cenário macroeconômico, a gente tem também as zonas de liquidez, e é por isso que uma ferramenta dessa vale ouro. Quer dizer que sempre o preço vai nesses picos de liquidez? Não, porém, esses picos aí acabam funcionando como se fosse um imã, então acaba atraindo bastante o preço. Então não é só liquidez, é como que o preço está se comportando quando ele chega perto desses picos de liquidez. Voltando aqui então, tivemos um fundo de suporte, o segundo aqui, o terceiro aqui. Nesse meio tempo, várias vezes a gente foi caçar, tentar caçar aqui no quase perto do topo desse canal de baixa, mas acabou não acontecendo. E é isso que é a melhor parte. Quando a gente tem um fundo duplo desse, aqui já tem pessoas que vão estar fazendo o quê em tipo de operação? Opa, tivemos um fundo aqui, rompeu a linha do pescoço, que é o neckline, fundo duplo, pivô de alta confirmado, RSI também com pivô de alta, maravilha, vou entrar com tudo. O que aconteceu? Um reteste aqui, que veio tocar na linha de quanto? Que veio tocando aqui na linha de 0,5. 0,5 ele acumulou, explodiu novamente, onde que a gente teve outro pivô de alta. O que ele fez logo depois? Ele caiu completamente, fazendo um pavio que veio buscar a zona mais baixa que a gente tinha tido como suporte, coisa que o BTC não fez. Isso daqui é a melhor coisa que poderia ter acontecido para o Ethereum, para ele corrigir de um jeito saudável antes que o preço volte progressivamente a subir. E foi exatamente o que aconteceu. Ele veio subindo, veio pegando mais liquidez novamente, e depois da notícia, dessa especulação aí do ETF do Ethereum, a gente teve mais essa pernada de alta. Então, para quem não comprou, que nem a gente falou nas lives, que esses momentos aqui eram momentos muito interessantes para você fazer o DCA, eu não tô aqui para julgar você. Eu tô aqui para falar o quê? Porque isso daí foi uma pergunta que eu sempre recebo nos meus DMs do Instagram e eu acabo recebendo bastante quando a gente faz live, que é o quê? Pô, Mick, depois dessa pernada de alta aqui, será que ainda vale a pena eu comprar? A gente não compra um ativo quando ele está subindo, a gente compra o ativo quando ele está corrigindo, certo? Como é que eu faço isso daqui então? Bota aqui uma retração de Fibonacci, vou pegar esse fundo do movimento, vou pegar esse topo. Eu vou comprar e acumular nesse topo? Não, tarde demais. Você esperaria no mínimo ele vir corrigir aqui em 3.500 para você começar a botar zonas de compra aqui de DCA. DCA é Dollar Cost Average, é basicamente você fazer um preço médio aqui.
vai comprando, comprando, comprando conforme for caindo, mas eu particularmente, eu gosto de comprar entre 0,5 e entre os 786 da retração de Fibonacci. Pode ser que o preço não venha a retrair exatamente dentro dessa zona? Pode ser sim, claro, mas se pintar uma oportunidade, por que não? Por isso que eu falo DCA, porque como eu sempre digo para vocês, acertar o cu da mosca não existe. Então a gente tem que ir de acordo com o que a gente está enxergando no mercado e o que poderia estar acontecendo. Outro ponto específico que eu gostaria de estar abordando com vocês. Quando a gente para ver, vamos ver onde que a gente tinha umas zonas de imbalance. O que que é zona de imbalance? Zona de imbalance é uma zona de desequilíbrio, literalmente traduzindo. E essas zonas também funcionam como ímãs, porque a gente tem uma liquidez interessante dentro dessa área. E a gente tem um grande jeito para saber quando é que isso acabou acontecendo. Aqui eu vou te pegar esse exemplo para vocês. Quando a gente tem um pavio desse aqui para cima, foi uma zona onde os compradores deram uma surra nos vendedores. Foi realmente uma surra muito bem dada, porque eles estavam dominando. Eles pegaram as rédeas do cavalo e começaram a falar: não, agora é compra, compra, compra. E o preço acabou obedecendo essa zona de compra. Só que isso cria uma zona de desequilíbrio entre os compradores e os vendedores. E aí funciona como imã para que o preço volte a cair, certo? Então, como é que a gente pode utilizar isso daí a nosso favor? A gente acaba pegando aqui o que eu tinha desenhado para vocês, que foi essa zona de imbalance. Por que, que eu só tenho essa zona de imbalance que está desenhado? Porque vejam só, aqui a zona de imbalance foi preenchida, aqui essa zona de imbalance foi preenchido também, essa zona foi preenchido. Isso mostra para vocês o quanto que, né, o Ethereum está muito saudável dentro do seu price action. E para completar, a gente tinha 2 pontos também. Um ponto aqui muito grande com o order block que estava esperando, e a gente tinha também esse pico. Atualmente, como vocês podem estar vendo, o preço está aqui, então ele veio limpar todas essas zonas. Então, a gente pode estar pensando no que aqui? Beleza, vou botar o tempo gráfico diário novamente. Tudo bem, viemos limpar todas essas zonas de liquidez, mas e agora, Henrique? O que, que eu posso estar fazendo? Henrique não, né? O francês. Ô, francês, o que é que eu posso estar fazendo? Trazer essa zona de imbalance, que eu sei que isso daí, no curto, no médio ou longo prazo, isso daí vai fazer com que o preço volte para visitar essa zona. Como assim, Henrique? O preço pode muito bem estourar a tampa se amanhã a gente tiver essa aprovação dos ETFs. E você que já comprou aqui, como a gente vem falando, você vai aproveitar e surfar toda essa alta. O preço pode dar uma disparada, tudo bem. Porém, a gente vai ter que ver, a partir do momento que o preço chegar no seu ATH novamente, como é que ele vai se comportar. Porque do mesmo jeito que a gente está com tudo para ver o preço subindo, quando a gente chegar aqui nessa. Deixa eu botar aqui, essa lateral. Pronto. Quando a gente chegar dentro dessa zona, aqui a gente vai ter um monte de sell market, que são pessoas que vão estar tentando segurar esse preço para, primeiro ponto, proteger o seu hedging que tem dentro dos contratos de opções, e segundo ponto também para salvar os trades que acabaram sendo feitos também, ou para lucro ou para hedging. Mas se for hedging, não teria tanto problema. Porém, quando a gente utiliza ferramentas como a MobChart, por exemplo, você consegue ver a quantidade de seu market que a gente tem dentro dessa região. E esse seu market vai fazer com que seja mais difícil para o preço do Ethereum conseguir estourar essa tampa. Então, tudo vai depender do momentum que a gente vai ter no Ethereum, que seria o RSI, por exemplo, mais a quantidade de volume que vai entrar para estar estourando essa tampa. Por isso que a gente precisa ver essa notícia tá passando para a gente ter essa primeira possibilidade. Só que aí é que tá. A gente também pode ter um sell the news. Como assim sell the news? É vender a notícia. Opa, acabou passando realmente esse ETF do Ethereum? Beleza, vamos fazer que nem no Bitcoin então. Vamos pegar esse pico de liquidez e logo depois vamos retraçar. E se tiver retração, vai para que zona? Vai visitar exatamente essa zona de imbalance. Só que se for visitar essa zona de imbalance em um mais curto prazo, onde dá uma pernada de alta, pode ser que o preço venha encostar ou pode ser que ele venha preencher 100%. Zonas de imbalance funcionam assim. Não é porque encostou e entrou dentro da zona que ele vai limpar 100%. Isso é muito importante vocês saberem. Então, o ponto que eu tenho para falar para vocês é: se o preço estourar tanto na tampa, por exemplo, como a gente tinha na hipótese número um, a partir do momento que
o Ethereum for fazer uma correção muito grande ou que a gente tiver no bear market que seja, essa zona aqui vai acabar se mantendo e vai acabar funcionando como imã também para médio ou longo prazo. Por isso que eu falo que é uma zona muito importante que a gente não pode estar esquecendo por agora, certo? Essa zona aqui é crucial. Porém, se a gente não tiver um pseudo news ou a gente não tiver uma notícia muito impactante macroeconomicamente, não faria sentido de um ponto de vista de análise gráfica para que a gente venha ter um reteste aqui nessa parte de baixo. Isso não faria nem um pouco de sentido e por isso que eu digo que as probabilidades disso acontecer são muito baixas, certo? Então, vocês agora já sabem o que, que vocês poderiam estar esperando caso o ETF passe e caso o ETF seja recusado, que seria o quê? Uma simples queda. E aí não teria como prever até onde poderia estar caindo e provavelmente cairia abaixo dessa zona de imbalance, certo? Porém, segundo a inteligência da Bloomberg, faria muito sentido para que acabasse passando, certo? Então, como a gente está basicamente no 50-50, eu não recomendo vocês a querer abrir operações por agora, porque tudo pode estar acontecendo amanhã, certo? Realmente tome muito cuidado com isso, porque é sempre mais interessante você se posicionar antes do movimento do que quando ele está ali realmente em um ponto crítico. Por que, que eu digo que é o ponto crítico? Porque a gente tem a zona de imbalance que está aqui embaixo, que seria uma queda de até 13%, e do momento onde nós estamos até o ATH dá 10%. Então, a gente está basicamente no meio dessa zona. Então, imagine que eu vou abrir um long. Abri um long aqui e vou botar o stop loss. Olha o tamanho da imbalance zone. Vou botar aonde meu stop loss? Fica muito difícil de calcular. Eu vou botar até aonde aqui? Se o ATH já está nesse momento. Eu poderia botar até uma extensão de Fibonacci para tentar saber isso daí, mas até extensão de Fibonacci para mim, em questão de probabilidade, não seria muito bom e eu não sou esse estilo de trader, certo? Então é por isso que eu digo para vocês, tome muito cuidado que quando você vê esse tipo de operação, é muito arriscado. Até em um scalping eu acho que isso daí seria arriscado. Então, para completar essa análise aqui que eu estou fazendo para vocês hoje, queria dar uma olhada com vocês sobre os 3 últimos meses que a gente teve no Ethereum em questão de liquidez, aonde que a liquidez está acumulada. A gente tem essa parte aqui embaixo desse triple top que a gente viu juntos, que fica ali na zona de entre 2.600 e 2.800. Porém, vejam só, quando a gente olha aqui na parte de cima, se a gente tivesse aprovação, faria muito sentido para que o Ethereum desse essa grande pernada de alta para vir captar toda essa liquidez. E vamos ver aqui em questão de liquidez nos 6 últimos meses, a gente tem bastante liquidez em 2.000, 2.600 até 2.800 e vejam só, aqui ainda nós temos toda essa liquidez aqui que foi caçada esses picos e agora a gente só tem esse grande pico acima do ATH. Então faria bastante sentido para que o mercado fosse visitar essas zonas, porque com o mercado visitando essa zona, iria liquidar muitas pessoas. Então, a tristeza de um faz a alegria de outros, né? Então não seja essa pessoa que vai ser liquidado, porque perder dinheiro nunca é bom. Então, gerenciamento de risco em primeiro lugar, beleza, pessoal? Então, para você que gostou desse tipo de análise, eu convido você aí a deixar seu like aqui, se inscreva no meu canal, ative as notificações e se você quiser entrar em uma ótima comunidade em tempo real, de graça, eu também tenho um Telegram chamado Rádio Capital, onde que lá a gente tem mais de 1.800 pessoas, onde que as pessoas ficam trocando conhecimento, informação e tal. E se você quiser realmente uma atenção personalizada, eu tenho um grupo privado com o Rogério Menezes, chamado Rádio Capital, só que é o grupo fechado, onde que lá a gente dá aquela atenção especial, beleza? Então é isso, pessoal. Hoje eu vou ficando por aqui, tamo junto e até a próxima. Valeu!